pessoal! Vamos iniciar mais uma aula e hoje é de matemática, isso mesmo. E para a aula de hoje você vai precisar de seu livro de matemática, um lápis e um caderno, tá bom? A nossa aula de hoje vai falar sobre a matemática que nos ajuda a ser. Ser o quê, professora? Continue assistindo a aula que você vai descobrir o que é que a matemática te ajuda a ser, tá bom? Mas antes de começar a aula, vamos para a nossa acolhida? Lembra que nas primeiras aulas de matemática nós lemos esse livro aqui? E o dente ainda doía de Ana Terra. Agora nós vamos fazer só uma revisão sobre o que foi que nós aprendemos com essa história, tá bom? Vocês lembram quem é o personagem principal da história? Isso mesmo, o jacaré. E qual era a dor que ele estava sentindo? A dor de dente. Na história, o jacaré sente uma dor de dente que não deixa ele em paz. Até ficar sem comer ele estava. Por quê? Porque a dor era forte. E aí na história, quem é que aparece? Aparece vários o quê? Animais para tentar solucionar o problema dele, não é isso? Aparecem os coelhos, aparece corujas, tatus, ratos, não é isso? Aparecem vários animais, ó, pato, sapo. E aí a bicharada toda dando o conselho, um remédio para que o dente dele parasse de doer. Até que uns animais, que foi, ó, os passarinhos, deu a ele uma pena e disse que se ele colocasse a pena, o dente pararia de doer. Só que parou porque ele colocou a pena? Não, não foi parou porque ele, passou a pena próximo do nariz dele, do focinho lá dele, e aí ele o quê? Espirrou. No que ele espirrou, o que foi que aconteceu? O dente dele saiu, não foi isso? E aí a dor dele passou. Ele acabou dizendo que a dor tinha passado e que ele já estava com vontade de quê? De almoçar. E aí a bicharada o que fez? Deu no pé. Por quê? Porque ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. E é assim que o livro termina, né? A frase termina com essa frase, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção agora sobre algumas informações que todo livro tem e que são muito, muito, muito importantes, tá bom? Olha, todo livro ele tem uma capa. E a capa do livro ele é importante porque serve para proteger as páginas dos livros, não é isso? Mas também porque ele nos convida a ler. Quando você está lá procurando um livro para ler, você vai, abre o livro e lê a história? Não, né? Você primeiro olha a capa, olha as informações contidas nele. E a capa nos diz o quê? Nos diz o título do livro, né? Isso, no caso desse, é E o Dente Ainda Doía. Ele nos diz quem foi a pessoa, a autora, o autor que escreveu Ana Terra. Ele também ainda pode nos dizer a editora, quem foi que publicou esse livro, tá? Ele diz a editora, diz também quem ilustra, a ilustradora ou o ilustrador, a pessoa que se preocupou em desenhar esses desenhos que tem no livro, tá bom? Aí, eu quero que vocês prestem atenção também, que além da capa, que é um item super importante de um livro, ele tem, ó, a contracapa. E a contracapa é fundamental, porque assim como você observa a capa para poder escolher um livro, mas se você quiser saber o que é que esse livro vai tratar, qual é o assunto que ele vai tratar. Eu tenho que ler o livro todo para saber? Não, você pode ler, ó, o que está aqui na contracapa, o resumo, a sinopse do livro. Então, você lendo aqui, você vai ter uma base do que é que o livro está falando, tá bom? Além disso, um outro item importante de um livro é as ilustrações. E nesse caso desse livro, é fundamental, porque ó, aqui no final, quando a pena fez o jacaré espirrar,
se você não tivesse prestado atenção na ilustração, nos desenhos, você não ia entender a história. Por quê? Porque as letras, as palavras, não comunicou que o dente saiu. Não falou que o dente saiu. Nós sabemos que o dente dele saiu, por quê? Porque nós estamos enxergando aqui, ó, o dente, tá vendo, na ilustração. Então, não só as palavras nos comunicam, nos informam alguma coisa, mas as imagens também nos falam muita coisa, tá bom? E a próxima imagem mostra o jacaré, ó, sem o dente, tá vendo? Tá? Então, as informações, elas não só estão presentes nas palavras, ela também está presente nas ilustrações, nas imagens, tá bom? Então, você tem que se atentar para todos os detalhes que um livro, ele nos traz. Agora que nós já aprendemos tudo isso, já fizemos a nossa acolhida, eu quero convidar você a descobrir o que é que a matemática te ensina a ser, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá começar? A matemática que me ajuda a ser uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Então, a matemática também te ensina isso, não só a como utilizar os números, mas também a como ser uma pessoa consciente com o local em que você vive, com o meio ambiente. Mas como assim, professora? Vamos aprender agora, tá bom? Olhe, você sabia que existem muitos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia? Ao exemplo disso é o plástico, que ele está em toda parte, não é isso? Esse material tem muita utilidade, mas pode causar danos ao meio ambiente, certo? Então, nós podemos usar o plástico em diferentes espaços. Na sua casa, por exemplo, existem vários objetos que é feito de plástico, não é isso? Mas você sabia que ele pode causar danos ao meio ambiente? Pois é, ele pode causar danos. E aí, a matemática hoje vai te ensinar a como ser uma pessoa que preserva o meio ambiente, tá bom? Nós vamos aprender a importância da reciclagem, a importância da utilização do plástico. Vocês sabem de onde veio o plástico? Não, pois vai saber agora. Vem do petróleo, isso mesmo. Depois que ele é extraído lá do oceano, lá do mar, ele pode se transformar em vários produtos, como gasolina, o gás de cozinha e o nosso famoso plástico. Isso mesmo, o petróleo faz isso. Olha que legal. Mas só que o nosso uso irracional, sem pensar, do plástico pode trazer muitos riscos ao meio ambiente. E eu quero mostrar para vocês nesse quadro aqui, ó, o tempo de decomposição de alguns objetos, de alguns materiais. E quero que você preste bem atenção. Depois nós vamos fazer uma análise com o tempo de vida dos seres humanos e você vai ver como ele demora para se decompor. Olha, o papel, por exemplo, leva de 3 a 6 meses para se decompor, para se desfazer, tá? Os panos, de 6 meses a 1 ano, é muito tempo, não é? O filtro de cigarro, que é aquela partezinha final, né? Leva mais de 5 anos para se decompor. A madeira pintada, mais de 13 anos. O nylon, mais de 20 anos. Olha só quanto tempo. E o metal? Olha quanto tempo leva para se decompor. 100 anos é muito tempo. O alumínio, mais de 200 anos. O plástico, olha o que nós estamos falando. Mais de 400 anos. Olha só. É muito tempo, não é? O vidro, mais de, 1000 anos. E a borracha é um tempo indeterminado, porque é muito tempo, tá bom? Então, é muito tempo para se decompor. E se eu e você não se preocupar em usar de forma consciente esses objetos, nós estamos contribuindo para poluir o meio ambiente. E é legal poluir o nosso meio ambiente? Não, né? Porque é o lugar onde nós moramos, tá bom? Agora vamos analisar, ó, o tempo de vida, em média,
de alguns animais, tá? Ó, nós, os homens, o ser humano, nós temos um tempo de vida média, tá? De 70 a 90 anos para viver. Se comparado, por exemplo, ao tempo de vida, ó, de decomposição, ao tempo de decomposição do plástico, ó, mais de 400 anos. É muito, muito mais que o dobro, que o triplo, né? Do nosso tempo de vida, ó. É muito tempo, nós só temos 70 a 80 anos de vida. Ah, professora, mas eu tenho um bisavô que vive ou que viveu 105 anos, 115 anos. Isso é possível? É possível, sabe por quê? Porque a qualidade de vida, a forma como ele escolheu viver, os alimentos que ele escolheu se alimentar, não fumar, não beber, praticar atividade física, ajuda as pessoas a aumentar o tempo de vida. Mas, em média, o homem vive de 70 a 90 anos, tá bom? Olha só, o burro, 12 anos. Bem menos que o tempo, ó. Bem menos que o tempo, por exemplo, da madeira pintada, ó. 13 anos, ele só vive 12 anos. O canguru, 8 anos. Carneiro, 14 anos. Cavalo, 30 anos. Gato, 15 anos. Girafa, 15 anos. Gorila, 23 anos. Hipopótamo, 40 anos. E leão, 20 anos. Ah, professora, mas por que a senhora trouxe esses exemplos de anos, de animais e de pessoas para comparar? Eu quero que vocês percebam que o tempo que leva para aqueles objetos se decompor é muito maior que o tempo de vida dos seres humanos e dos animais, que pode acontecer de um lixo que você jogar hoje na rua, um plástico, você jogar na rua, ele vai demorar mais tempo para se desfazer do que você. Você pode envelhecer, ter seus filhos, casar, fazer muitas coisas e o lixo ainda ficar se decompondo. Vendo como é importante você pensar na hora de descartar, na hora de jogar seu lixo, ter o local adequado para fazer isso. Por quê? Porque o tempo de vida do lixo, o tempo para se decompor dele, é muito longo. E se você jogar, quanto mais você jogar, mais poluição vai ter no nosso meio ambiente. E isso não é legal, tá bom? Agora, ó, esse aqui é o símbolo, né, da reciclagem, tá bom? Agora nós vamos ver, ó, essas lixeiras. Você já ouviu em algum lugar sobre elas? Já, né? Na escola eu tenho certeza que você já aprendeu e também você já viu em algum lugar. Nós temos aqui essas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco latas e cada uma delas é específica para um tipo de lixo. Então, quando você quer jogar um plástico, você precisa jogar, ó, a correspondência é na lata vermelha, o papel azul, o vidro verde, o lixo orgânico, que também é importante, né? Que é aqueles restos de comida, tá? De frutas, nós jogamos no marrom. E o amarelo é para alumínio, né? Isso para metal. Agora, ó, lembra que na última aula nós aprendemos sobre o gráfico e como interpretar ele? Ó, aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem, ó. O tempo de decomposição de um copo de isopor leva 50 anos. Lata de alumínio, 200 anos. Fralda, 450 anos. Garrafa plástica, 450 anos. E linha de pesca, 600 anos. É muito tempo, não é? É muito tempo. E aí, vocês conseguiram perceber que o tempo de decomposição de alguns objetos demora muito tempo para que ele se decomponha e que até chega a ultrapassar o nosso tempo de vida e que por isso nós temos que ter cuidado com o material, com o lixo que nós utilizamos, fazendo o quê? Reciclar, reutilizar é importante, tá? Então, o seu lixo que pode ser reutilizado, ou seja, usado novamente,
você pode fazer isso para evitar que esse lixo ele cresça cada vez mais aqui no nosso planeta, no nosso meio ambiente, tá bom? E que também existe as latas específicas para cada lixo que serve para reciclagem. Então, quando a coleta do lixo for feita, ele já está todo organizado para ser reciclado, tá bom? Agora que a gente já aprendeu que a matemática nos ajuda a ser uma pessoa consciente e responsável com o nosso meio ambiente, eu quero passar as atividades de hoje. A atividade de hoje está lá no seu livro de matemática, na página 24 e 25, tá? Abra lá. Ó, você vai fazer a leitura desse texto, que é o texto que eu utilizei para elaborar essa aula. A matemática que me ajuda a ser uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. E aí, você conseguiu entender que o tempo de decomposição dos objetos, ele é muito longo? Conseguiu? E conseguiu comparar que o tempo dele é tão longo, maior que o tempo de vida dos animais e das pessoas? E que para isso você precisa se conscientizar a não jogar o lixo de qualquer forma e em qualquer lugar, que existe o lugar certo para jogar o lixo? Eu espero que você tenha compreendido e espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá bom? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Tchau, até a próxima aula.